Parte 1. O início da mudança, o homem diante de si mesmo. Mudar de vida é uma decisão que geralmente nasce no silêncio. Não acontece no meio do barulho, nem nos discursos motivacionais que somem no dia seguinte. Acontece naquele momento em que o homem se olha por dentro e percebe algo simples, quase incômodo: eu posso mais do que isso. Não mais no sentido de ter mais coisas, mas de se tornar mais homem, mais consciente, mais livre. A filosofia entra exatamente nesse ponto. Ela não é um conjunto de frases bonitas. É uma ferramenta concreta, criada por homens comuns que enfrentaram os mesmos conflitos que você enfrenta agora: medo do futuro, cansaço da rotina, sensação de estagnação, vazio apesar das conquistas materiais, ou a simples impressão de que a vida está passando rápido demais. Entre esses homens, há um nome que merece atenção: Epicuro. Muitas pessoas o entendem errado, acham que ele falava de prazeres imediatos, de viver como se o mundo fosse um enorme buffet. Mas não. Epicuro falava sobre outra coisa: tranquilidade, liberdade interior e a arte de separar o que realmente importa daquilo que ocupa espaço sem servir a nada. E, quando um homem decide mudar de vida, essa é a primeira batalha: entender o que realmente importa. A verdade é que grande parte do peso que você carrega não vem das responsabilidades reais, mas das expectativas que alguém colocou em você: família, sociedade, amigos, redes sociais, padrões masculinos e reais e pressões silenciosas que vão entrando na sua mente até parecerem verdades absolutas. E quando você tenta acompanhar tudo isso, acaba se perdendo de si mesmo. Epicuro dizia que boa parte do sofrimento humano vem de desejos desnecessários. Não são os objetivos simples e naturais que nos destroem, mas sim o excesso, o acúmulo, o eu preciso de mais que nunca se satisfaz. O que ele chamava de desejos vãos são justamente aqueles que corroem sua paz, status, validação do mundo, comparação constante e aquela busca interminável por um sucesso que não tem rosto nem forma definida. Se você está querendo mudar de vida, o primeiro passo é reconhecer esses excessos. Entender que você não precisa provar nada para ninguém. A filosofia começa quando você decide tirar a armadura social e olhar para a própria alma como quem olha para uma casa que ficou muito tempo fechada: a poeira, sim, a bagunça, mas também a possibilidade de reorganizar tudo. E reorganizar tudo começa com uma pergunta fundamental: o que eu realmente quero viver, e não apenas parecer que vivo? Pode parecer uma pergunta simples, mas para muitos homens ela é quase dolorosa. Porque admitir o que se deseja exige coragem. Coragem para abandonar o supérfluo. Coragem para aceitar que mudar de vida também significa abandonar velhos hábitos, velhas desculpas e velhos medos. O que Epicuro defendia, e que serve perfeitamente para a vida de um homem moderno, é que você não precisa de muito para ser livre. Precisa apenas de clareza de propósito, relacionamentos verdadeiros e paz interior. Todo o resto é adereço, e adereços podem ser descartados quando já não servem mais. Não existe mudança de vida verdadeira enquanto você estiver preso ao olhar dos outros. Existe apenas adaptação, e adaptar-se não transforma ninguém. A filosofia, especialmente a epicurista, propõe algo mais radical: transformação interior. E essa transformação não depende de dinheiro, status ou circunstâncias externas. Depende apenas de decisão. E você está aqui porque já decidiu começar. Parte 2. A arte de simplificar, libertando-se do que te prende. Para mudar de vida, um homem precisa aprender a simplificar. E simplificar não significa viver com pouco, mas viver com o que faz sentido. Esse é um ponto essencial em Epicuro: o excesso é inimigo da liberdade. E liberdade é a base de qualquer mudança verdadeira. Observe o que tem tirado sua energia hoje. Talvez seja a rotina pesada, a falta de propósito, as relações tóxicas, a exaustão mental de tentar ser algo que não corresponde ao seu interior. Talvez seja a ansiedade silenciosa gerada por uma vida cheia de obrigações que você nunca escolheu, mas simplesmente aceitou porque todos fazem igual. A filosofia te oferece uma alternativa: não viva no piloto automático. Epicuro dizia que o homem só encontra tranquilidade quando remove da própria vida tudo aquilo que não está alinhado ao seu bem-estar real. E isso exige coragem, porque remover não é tão simples quanto acumular.
Acumular é automático. Remover é consciente. Simplificar, então, é um processo de lucidez. Primeiro passo: distinguir o que é natural do que é imposto. Comer bem é natural. Comer para compensar frustrações é imposto. Ter um trabalho digno é natural. Trabalhar até perder a saúde para impressionar os outros é imposto. Construir relações sinceras é natural. Manter conexões vazias por conveniência é imposto. Quando você diferencia essas duas coisas, começa a enxergar onde realmente está o peso da sua vida. E grande parte dele não tem nada a ver com necessidades reais. Segundo passo: enfrentar o desejo excessivo. Epicuro dizia que o maior sofrimento humano é querer o que não precisa ser querido. Quanto mais você deseja o que não é essencial, mais você se afasta da tranquilidade interior. E isso vale para tudo: dinheiro, relacionamentos, carreira, bens materiais e até sonhos que não são seus, mas que você carrega porque alguém disse que era o certo. Homens que querem mudar de vida precisam aprender a se libertar desse ciclo. A transformação começa quando você percebe que você não precisa ser admirado por todos. Você não precisa viver em função da imagem. Você não precisa provar força o tempo todo. Você não precisa acumular para se sentir seguro. Você não precisa vencer todas as batalhas externas se está perdendo a interna. Terceiro passo: cultivar prazeres simples. Epicuro defendia algo profundamente masculino e, ao mesmo tempo, extremamente esquecido: a importância da tranquilidade. O prazer, para ele, não estava na intensidade, mas na constância. Era o prazer de uma conversa sincera, de um alimento simples, de um momento de reflexão, de uma noite de descanso profundo, de uma caminhada, do silêncio, da amizade verdadeira. E por que isso importa para você? Porque a vida moderna empurra você para uma busca incessante por estímulos. Quanto mais estímulo, mais vazio. Quanto mais vazio, mais estímulo. A roda nunca termina, até que você decide sair dela. Simplificar permite que você recupere energia, foco, clareza e força. Sem isso, não existe mudança duradoura. Quarto passo: eliminar o medo que te paralisa. Epicuro dizia que dois medos dominam o homem: o medo da dor e o medo do futuro. E ambos são alimentados diariamente pela ansiedade gerada por uma vida mal estruturada. A filosofia te ensina a lidar com esses medos através da razão. Isso não significa ser frio, mas lúcido. Significa entender que grande parte dos seus problemas é temporária. Muito do que te preocupa nunca vai acontecer. A dor é menor quando você para de fugir dela. A coragem nasce quando a clareza chega. Simplificar sua vida não te enfraquece, te fortalece. O homem que sabe o que quer não precisa impressionar ninguém. E o homem que sabe o que não quer se torna praticamente invencível. Você está construindo a fundação. Na próxima parte, construiremos o caminho. Parte 3: a transformação: como se tornar o homem que você deseja ser. Depois de reconhecer seu estado atual e entender a importância de simplificar, chega o momento mais difícil, e também o mais poderoso: o momento de agir. Epicuro sempre insistiu que filosofia não é teoria, é prática. O conhecimento só vale quando muda o modo como você vive. Agora, o objetivo é construir uma nova vida com 3 pilares fundamentais. 1. Autodeterminação. A vida de um homem só começa de verdade quando ele assume o controle. Enquanto você reagir ao mundo, você não vive, apenas responde. A filosofia de Epicuro te chama para algo mais profundo: viver de acordo com suas escolhas, não de acordo com os caminhos prontos que te ofereceram. Homens que querem mudar de vida precisam fazer perguntas mais sérias a si mesmos. O que me torna um homem melhor? Que tipo de vida me coloca em paz? Quais hábitos fortalecem meu caráter? Quais relacionamentos me elevam? O que eu estou mantendo apenas por medo de mudar? Responder isso, por si só, já transforma seu caminho. 2. Amizades que realmente importam. Epicuro dizia que a amizade era um dos maiores prazeres da existência. E isso não é frase bonita, é disciplina de vida. Pense em quantas relações você mantém apenas por costume.
Pense na quantidade de interações vazias que sugam sua energia. Pense em como, muitas vezes, você se sente sozinho mesmo estando rodeado de pessoas. A filosofia epicurista te convida a cultivar um círculo pequeno, mas verdadeiro. Homens que querem mudar de vida precisam de apoio real, e não apenas companhia. Precisam de pessoas que cobram, que inspiram, que fortalecem, que somam. 3. Uma vida guiada pela tranquilidade. A sociedade te ensinou que um homem deve ser incansável, sempre ativo, sempre produtivo, sempre forte. Mas isso destrói qualquer um. A verdadeira força está na tranquilidade. Epicuro dizia que a vida mais elevada é aquela onde você elimina as tempestades internas. E isso não significa viver sem desafios, significa enfrentá-los com consciência. A mudança de vida acontece quando você começa a agir com intenção. Quando suas decisões não são impulsivas. Quando suas prioridades são claras. Quando sua paz é mais importante que sua imagem. Quando você sabe dizer não. Quando você entende que viver bem é mais digno do que impressionar. E é aqui que a filosofia se torna arma. Ela te dá a capacidade de pensar antes de agir antes de reclamar e de escolher antes de aceitar. Você se torna autor da própria vida. E o homem que assume a autoria do próprio destino não volta a ser o mesmo. Conclusão final. A mudança de vida que você deseja não está no futuro, não está no dinheiro, não está no reconhecimento, nem nos resultados externos que parecem tão importantes agora. Ela começa dentro. Você está diante da mesma porta que Epicuro abriu para seus discípulos há mais de 2000 anos, a porta da vida simples, da clareza, da autonomia, da amizade verdadeira, da tranquilidade e da liberdade interior. A filosofia não vai te dar atalhos, mas vai te dar estrutura. Vai te dar visão. Vai te dar força. E, principalmente, vai te dar consciência, o que é mais poderoso do que qualquer motivação passageira. A mudança que você busca já começou. Agora, falta apenas continuar caminhando.